Quando tentei sair do banheiro, ouvi os tiros. O senhor suspeita de alguém? Não, de jeito nenhum. Ele tinha inimigos? Como é possível que o senhor não soubesse de tudo isso? Sendo que foram, e especialmente matá-lo, alguns profissionais desse ofício? É que eu realmente não sei se eram profissionais ou não. Se foram, eu não sei. É que eu não vi absolutamente nada. Eu não sei. 7 de junho de 1999 é uma data difícil de esquecer no México, graças a um fato que marcou a televisão, o assassinato de Paco. Stanley se tornou um personagem muito querido pelas famílias mexicanas, desde sua aparição como apresentador no programa Nossa Gente, impactando uma geração que cresceu com seu humor através da tela. O que aconteceu naquele dia fatídico? Como um homem tão querido por todos foi tirado deste mundo. Mentiras, traições, inveja, narcotráfico e até um filho ilegítimo foram algumas das teorias que cercam sua perda. Muitos acreditavam e ainda acreditam que Mário Bezares Maíto, seu grande amigo e companheiro de trabalho, teve algo a ver com isso? E é sobre isso que vou te contar, podemos dizer. É uma segunda parte do vídeo já publicado no canal. Mário Bezares nasceu em 11 de fevereiro de 1959 na Cidade do México. Começou sua carreira na televisão como coreógrafo, mas rapidamente, no ano de 95, ele começou a trabalhar com Paco Stanley no programa Pacatelas como seu companheiro. E Patinho tornando-se uma das figuras mais importantes dentro do mundo do entretenimento dos anos 90. Esse programa proporcionou uma grande amizade entre os apresentadores, que acabaria abruptamente apenas 4 anos depois com a perda de seu companheiro. Depois daquele trágico acontecimento e com o passar dos anos, a vida de Bezares parecia finalmente estar em paz. Mas ele estava muito enganado. Porque no ano de 2024, graças à estreia da série Quem o Matou, onde foi contado de forma fictícia o caso do crime de Paco Stanley, a polêmica em torno desse acontecimento foi reacendida. Os episódios se concentram em cada amigo do falecido, mostrando como era a relação deles com ele para tentar encontrar o autor do crime ou o responsável. Um deles, evidentemente, foi Mário, interpretado pelo ator Luiz Gerardo Mendes. Para a infelicidade do apresentador, depois da estreia da infeliz série, aumentaram as buscas pelo seu nome na internet, tornando-se um martírio para o artista. E é que nesse programa foram exibidas imagens de Mário Bezares antes, durante e depois da morte de seu companheiro. Devido à grande amizade entre eles e por ele ter estado com um amigo momentos antes dos acontecimentos. Na série, ele foi mostrado como um amigo incondicional de Stanley, vivendo de certa forma a sua sombra e assumindo o papel de assistente em seu programa de televisão. Mas nem tudo era um mar de rosas. Ao que parece, a relação entre os dois não era tão boa quanto aparentava ser. As humilhações constantes estavam prestes a estourar a paciência de Mário Bezares. O que foi que aconteceu naquele dia? Será que Mário desejava que seu amigo, ou melhor dizendo, seu companheiro, fosse tirado deste mundo sem saber? 7 de junho de 1999 foi o último programa de Paco Stanley no ar. Todos nós precisamos de um ânimo, não acha? Verdade? Devemos dizer, que bom, graças a Deus que estou vivo, que... Sorte eu tenho. Ele se despediu do seu público, como todos os domingos, e saiu junto com Mário Jorge Gil, seu motorista, Jorge Garcia Escandon, e alguns de seus seguranças, para o restaurante El Charco de las Ranas, Pedregal. Aquele meio-dia foi um dia comum. Após comerem carne com chile pasilla, o grupo decidiu partir. Nesse momento, Mário se levantou de seu assento e atendeu uma suposta ligação. Afastando-se dos outros, seus colegas de mesa se olharam com estranheza, mas não deram muita importância. Quando estava prestes a sair do restaurante, Mário informou que iria ao banheiro porque a comida tinha lhe feito mal e que os alcançaria em seguida. Essa seria a última vez que Mário e Paco se veriam cara a cara. Paco então se dirigiu à saída do restaurante junto com os outros, sem saber que do outro lado do batente da porta, a morte o esperava. A morte. E foi assim que, enquanto esperavam por Mário, subiram na caminhonete. Nesse instante, alguns homens se aproximaram do veículo e, sem dizer uma palavra, atacaram a caminhonete com metralhadoras. Encheram o local de um mar de cápsulas e de um mar vermelho.
Depois que o silêncio tomou conta e os atacantes fugiram do local, os presentes se depararam com uma cena dilacerante. Francisco Jorge Stanley Abaitero havia perdido a vida após receber 4 tiros. Não aconteceu comigo. Eu estava em outro lugar e cheguei atrasado. Ele sempre ficava irritado quando eu me atrasava e desta vez não foi diferente. Mas não é justo viver assim, não é justo. Não é justo que as pessoas boas se vão. E sabemos de muita gente nefasta, sabemos de muita gente que faz mal à humanidade e estão aqui. Todo o país ficou consternado com a morte repentina do tão querido apresentador. Eles não podiam deixar de se perguntar quem tinha sido o responsável por isso e por quê. Os olhares acusadores se voltaram para uma única pessoa. O que era mais óbvio, as coisas não estavam tão claras. Mário Bezares, também conhecido como Maíto, seu eterno companheiro, seu eterno parceiro de cena. Por que Bezares havia se tornado o principal suspeito? Você deve estar se perguntando. Pois bem, acontece que ele mesmo se afundou com suas declarações que se contradiziam entre si. Quando o repórter Jacobo Saludowski lhe perguntou como os fatos ocorreram, Mário declarou, horas depois desse acontecimento, que seu companheiro tinha visto um sujeito com uma arma que começou a atirar contra a caminhonete. Naquele momento, ele tentou evitar a morte de Paco, mas já era tarde demais. No começo, a caminhonete não se moveu e depois avançou cerca de 200 metros, de onde pôde ver que seu companheiro estava sem vida dentro do veículo. Essa declaração foi estranha porque Bezares havia afirmado em outra entrevista que não tinha visto nada e que estava no banheiro durante o crime. Então, depois da segunda troca de tiros, o senhor se aproximou da caminhonete preta? Não, nunca cheguei até a caminhonete. Não me deixaram mais sair do restaurante, não ouvi mais, nem soube de mais nada. Quem não deixou? Os garçons do local me disseram: não saia mais, senhor Bezares, não saia, por favor. Então o senhor não viu o corpo do Paco? Não, nada, não soube de mais nada. Depois soube que ele havia sido assassinado. Depois de ouvir essas declarações, não podemos deixar de nos perguntar se Bezares sempre esteve no banheiro e não o deixaram sair do local. Afirmou. Antes Ludovski ter visto um sujeito com uma arma que atirou diretamente na caminhonete? Por que ele afirmou não ter visto o corpo inerte do chefe e não saber de nada? Ele declarou depois que a caminhonete avançou 200 metros e que já tinham atirado em Paco. Para testemunhar isso, ele precisava estar fora do Charco das Rãs e não dentro do banheiro. Em todo momento, como continua afirmando até hoje. Por que ele não fazia mal a ninguém? Porque Eu te digo isso com toda a raiva. Devido a essas declarações, a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal rapidamente descartou um assalto ou um sequestro como possíveis motivações e abordou 2 linhas de investigação: vingança e um acerto de contas que envolveram seu parceiro. Em 22 de junho de 1999, Mário Bezares foi detido e acusado como um dos autores intelectuais do assassinato, porque era suspeito da morte de Paco Stanley. Você deve estar se perguntando? Bom, como você já sabe, além das contradições em suas declarações, também havia a possibilidade de fuga, já que ele solicitou passaporte e visto para viajar aos Estados Unidos, para, segundo ele, uma viagem em família. No entanto, ele não fez o mesmo procedimento para o resto da família. Embora Mário Bezares tenha cavado sua própria cova, houve outra pessoa que depôs contra ele. Essa pessoa era Luiz Gabriel Valência, que foi cozinheiro dos irmãos Jesus e Luiz Améscua, líderes do cartel de Colima. No momento de prestar depoimento, ele estava preso no Presídio Oriente e de lá ligou para a polícia, para afirmar que tanto Bezares quanto Paola Durante, bailarina do programa de Stanley, foram os autores intelectuais do crime e que ambos tinham ligações com o crime organizado. Que, por sinal, a modelo Durante foi presa pouco tempo depois. Ambos acusados foram levados ao presídio e foram acusados de homicídio qualificado por Francisco Jorge Stanley. Juan Manuel de Jesus Núñez, o corretor de seguros que passava pelo local, tentativa também de homicídio qualificado por Pablo Hernández Pérez, o manobrista do restaurante, que era Henrique Gabriel Tamayo, o segurança de Paco Stanley, que era José Francisco Gil Gonzalez, e lesões qualificadas por Lourdes Hernández Gomes, a esposa do corretor de seguros. Mas Mário não quis ficar calado.
Ele e sua esposa acusaram o falecido apresentador de ser viciado em ouro branco e de manter vínculos com o narcotraficante. Amado Carrilho, o senhor dos céus, então chefe do cartel de Juárez. Diante das acusações, então feitas pelo cozinheiro, Bezares negou ter qualquer relação com o consumo de substâncias ilegais ou com o narcotráfico e acusou as autoridades de manchar sua imagem. Surpreendentemente, em 20 de janeiro de 2001, mais de um ano após o crime, Mário e Paola se apresentaram diante da juíza, onde receberam sua sentença. Por não ter sido comprovada a plena responsabilidade penal de Paola, Alejandra Duranto Ochoa, José Luiz Rosendo Martínez, Calvado, Jorge García Estandón, Luis Amisto Contreras, Erasmo Pérez Garrunca, também conhecido como El Cholo. Pelos crimes de homicídio qualificado diversos, 2, homicídio qualificado em grau de tentativa, 3, e lesões qualificadas pelas quais não houve representação social, é ordenada sua imediata e absoluta liberdade. Mas por que liberaram Mário Bezares e Paola Durante? Pois bem, enquanto ambos personagens se reencontravam na prisão, Valência, que havia testemunhado contra eles desde o presídio, se retratou do que disse naquela ocasião. O ex-cozinheiro dos irmãos. Amezcua denunciou que a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal o submeteu a sofrimento para incriminar os detidos. Portanto, ao não encontrar provas suficientes de sua culpa no caso, tanto Bezares quanto Durante, assim como outros 3 supostos culpados, foram liberados em meio a aplausos e comemorações, embora ambos tenham sido liberados da culpa. O caso foi tão controverso que, ao longo dos anos, surgiram diversas hipóteses que envolviam mais uma vez Bezares. Alguns detalhes do passado levantaram suspeitas entre os internautas, como a lesão que obrigou Mário Bezares a usar uma tala no programa anterior ao assassinato. Ou as constantes saídas de cena de Paco durante aquela transmissão, o que fez muitos acreditarem que Paco havia lido sua ameaça de morte e sentia que estava vivendo suas últimas horas. Pedrosa, para a cabine. Aonde vai, senhor? Eita, que calor. Tirei o paletó, me perdoe. Me desculpe mesmo, mas tirei porque está um calorão. O Hilário não ligou o ar-condicionado. Muitas pessoas apontaram para a hipótese do narcotráfico, que foi alimentada por um acontecimento ocorrido na televisão. Naquela vez, Bezares ficou em evidência junto com Paco Stanley por carregar o que parecia ser um saquinho com pó branco no paletó. Ambos tentaram disfarçar, mas o momento ficou registrado em vídeo. Em várias ocasiões, o comediante foi questionado sobre o conteúdo do pequeno saco. No entanto, na maioria das vezes, ele evitou falar sobre o assunto. Por outro lado, acreditava-se que os irmãos Luiz Inácio e José de Jesus Amezcua, fundadores do cartel de Colima, orquestraram o assassinato de Paco. Desde a prisão, por um suposto acerto de contas, onde também estava envolvido Mário. Supostamente, este último tinha uma dívida tanto com os narcotraficantes quanto com o apresentador. E diante da falta de pagamento, Amezcua teria proposto a ele um acordo que consistia em entregar seu amigo, com a ajuda de Erasmo Pérez, Garnica, El Cholo e Paola Durante. Mário nunca se metia em confusão, não devemos nos meter. O primeiro conselho que Paco me deu quando eu o conheci, eu estava fazendo TVO e eu tinha problemas com certas pessoas e tudo mais, eu estava com confusões. Quando o conheci, ele me disse, Mário, não brigue com as pessoas. Não seja bobo, faça amizade com as pessoas. No entanto, os dados nos quais essa linha de investigação se baseia não foram comprovados e os irmãos Amezcua negaram as acusações contra eles. Inclusive, afirmaram que não conheciam nem o Cholo nem a Paola Durante. Mas, por outro lado, a série reacendeu essa teoria mais uma vez, quando, em um dos episódios, foi mostrado como Paco convidou pela primeira vez seu fiel companheiro para experimentar o ouro branco, dando a entender que foi ele quem iniciou Mário no consumo disso. De acordo com a trama, Paco convidou Mário para se envolver em certos negócios ilícitos, como um ganho extra. De acordo com as cenas da série, Mário primeiro recusou, mas depois aceitou como uma forma de fechar o acordo pelos negócios compartilhados. A partir desse momento,
Você nunca sentiu medo ou insegurança de estar com uma pessoa sobre a qual ouvia que estava se envolvendo com certas pessoas? Volto ao mesmo ponto, pois isso não aconteceu comigo. Esse ponto é relevante, já que na época, a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal acusou Maíto de ter vínculos com grupos criminosos associados ao narcotráfico. No entanto, na vida real, Mário Bezares sempre negou ter consumido substâncias, embora tenha admitido seu passado de dependência do álcool. No entanto, isso não é tudo. Em uma entrevista de 2017, Maíto se contradisse mais uma vez. O artista havia confessado que consumia, às vezes, substâncias ilegais. Em 2021, Mário disse algo parecido, aceitando que depois de beber álcool, às vezes consumiam um pouquinho para aliviar os efeitos do álcool. Bezares também falou sobre o suposto saquinho branco do pozinho branco que caiu dele durante a dança do galináceo. Segundo ele, era um saquinho de lenços com uma caixa de fósforos dentro que ele tinha guardado, como uma brincadeira que ele pretendia fazer com o apresentador. Um ser humano esplêndido, um senhor exageradamente disciplinado, exageradamente rígido com suas coisas, um senhor que nunca falhou. Um excelente amigo, um excelente irmão. Segundo Mário, ambos eram inseparáveis. Não foi surpresa para ninguém que, mais uma vez, Mário quebrasse o silêncio. Depois de muito tempo, durante o programa na plataforma do YouTube de Jordi Rosado, e mais uma vez contrariasse suas declarações. O relacionamento deles não era tão bom quanto aparentava. Ufa, não, você não faz ideia. O senhor era como aquele senhor, não dormia. Então eu, de fato, porque isso já me desgastava tanto fisicamente, que eu chegava atrasado e aí ele ficava bravo comigo. Não se atrase para o programa. Já cheguei atrasado 2 vezes e ele não falou comigo durante todo o programa. Ele não falou com você? Não teve patim? Não teve nada. Mário iniciou um trabalho com Paco no programa Leva-te-lo, produzido por Stanley. A amizade dele com o apresentador nasceu das reuniões de trabalho com um grupo muito fechado. A relação era tão sólida que até mesmo Mário nunca contava o dinheiro que Paco lhe entregava, demonstrando total confiança nele. Mas fica a pergunta, isso era verdade mesmo? E chegou, pegou-o por trás e disse, olá, e o primeiro... Grito que saiu foi filho. Da sua filha da mãe, mas o que você está fazendo aqui? Mas bravo, muito bravo. Desculpa, ele fala para todos os clientes porque todos olharam. Ele fala, sente-se. Eu disse, não, eu já estou indo embora, senta. Não, você já gritou comigo e eu já estou indo embora. Senta, filho da... Então eu acabei sentando. Ele disse, sabe o quê? Eu não vou te pagar por esse show. Paco Stanley ficou famoso pelas pegadinhas pesadas que fazia com seu assistente durante a última transmissão do programa. Uma atrás da outra, as coisas não foram diferentes. E aqui Bezares fazia o papel de assistente de Stanley, recebendo tratamentos questionáveis e até humilhantes. Na última transmissão de 7 de junho de 1999, um momento chamou a atenção. Já chega. Ele ficou morando aí. Com os papéis não, por... Que não? A situação passou despercebida por muitos anos, até que a série a trouxe para o presente e deixou claro que Maíto não gostou nada da brincadeira. O que se seguiu também ocorreu na realidade. Tanto Paco quanto Mário foram ao restaurante El Charco de la Rana, onde aconteceu. Bem, aquilo que já sabemos. Será que então as humilhações e o ressentimento tinham cobrado seu preço de Bezares? Muitos pensavam que zombávamos, mas... Isso não é verdade. As humilhações por parte de Paco não ficavam só dentro da sua dinâmica de apresentador. E o Patinho, ele ultrapassou os limites novamente. Olha, ali está meu filho. Tudo aconteceu no ano de 99, o mesmo ano em que Paco teve sua vida tirada. O pior de tudo foi que naquele dia justamente era o aniversário de Mário. Por isso, sua esposa, Brenda, e seu pequeno de 1 ano de idade foram ao set de gravação do programa para lhe fazer uma surpresa.
Isso provocou risadas na plateia, mas acima de tudo deu início a um boato que se espalhou mais adiante. A incerteza sobre a real paternidade de Alan. Embora ambos afirmassem ser os pais, muitos rumores diziam que Paco era o verdadeiro pai. E eles realmente se parecem ou se pareciam muito? O que eu digo? Isso também não é um fato de que Paco fosse o pai, mas que eles se parecem. E acabou? Ou naquele momento parecia que ia acabar com seu casamento? O que sua esposa te dizia? Não, minha esposa já estava de saco cheio. Alan Bezares, o filho mais velho de Mário, afirmou que a brincadeira se transformou em um inferno para ele, que sofreu bullying e piadas desconfortáveis durante toda a sua vida. Ao que parece, até depois de sua morte, a presença de Paco continuava atormentando os Bezares. O jornalista Jorge Gil, por outro lado, que trabalhava para Stanley e que estava na caminhonete no dia dos acontecimentos, foi uma das principais vozes a apontar Mário Bezares como responsável. Segundo Jorge, houve atitudes de Mário que ele considerou estranhas. Jorge Gil, aliás, não se dava muito bem com Maíto, porque achava que ele era uma pessoa extremamente mentirosa. Tomando como exemplo a lesão no pé dele em 7 de junho de 1999. Agradecemos sua presença neste domingo, 27 de outubro de 1914, às 8 horas. Realmente, estamos em tudo. Você viu o que aconteceu com o Maíto, aquele inútil? E a gota d'água? Anota... por chutar os filhos dele. Segundo Jorge, foi possível observar que Mário andava normalmente e quando percebia que estava sendo filmado pela câmera, começava a arrastar o pé. Ele não só o acusou de mentiroso, como também declarou às autoridades que Mário tinha todo o controle financeiro do programa da televisão Azteca e de diversos assuntos da sua empresa, ST Produções. Também o acusou de irregularidades, como manter sua esposa, Brenda Bezares, na folha de pagamento sem que ela trabalhasse e receber pagamentos ilegalmente. Artistas para continuar no ar no programa. Além disso, Jorge citou supostas frases que ouviu de Mário contra Stanley. Ele tem inveja de mim porque não consegue manter uma família estável. E já estou de saco cheio do Paco. Além disso, Jorge afirmou que no dia do crime, Maíto fez uma ligação antes de tirarem a vida do motorista, na qual ouviu ele dizer: "Vamos para um charcaço". Além disso, isso não é tudo. Gil achou suspeito que Mário tenha ido ao banheiro justamente no momento do ataque. Segundo seu depoimento, Mário segurou o estômago e disse: "Ai, não aguento, não vou conseguir segurar". E que demorou mais para sair porque estava machucado. Para Jorge, toda essa atuação foi sua desculpa para que ninguém desconfiasse de seu envolvimento no crime. Embora Jorge Gil tenha acusado Mário para as autoridades, nunca levaram em conta suas declarações. No entanto, ele não foi o único que suspeitou que o verdadeiro rosto de Maíto era muito diferente do que aparentava. Eu já falei pra ele: "Ei, não sou policial, o que aconteceu? Como está meu pai?" A secretária começa a chorar e diz: "Filho, vou te dar uma notícia, mas não fique mal." E eu, o que houve? "Olha, seu pai foi assassinado." Paul Stanley, filho do famoso apresentador mexicano, compartilhou suas experiências e pensamentos sobre Mário, que ele afirmou ter lhe dado as costas após a morte de seu pai. "Não, o Galinácio voltou para Monterrey e ficou por lá." "Ficou por lá? Sim, nunca mais soube dele." "Nunca mais?" "Não, nunca mais." Stanley compartilhou que beijar deixou um gosto ruim na boca dele. Depois do funeral, o homem tinha oferecido seu apoio e lhe entregou um número de telefone que, para sua surpresa, era falso. Por outro lado, Mário, em resposta às declarações do filho de seu colega, afirmou que o número de telefone que forneceu era verdadeiro e explicou que a falta de comunicação se deveu à sua permanência na prisão, o que impediu qualquer contato com Stanley. A vida de Mário Bezares foi afetada desde o início. E agora, 25 anos depois, ele continua no mundo do entretenimento, participando de peças de teatro, shows de comédia, programas de televisão, chafões. E da mesma forma, continua casado com Brenda e com frequência também compartilha fotos ao lado dela e dos filhos, que por sinal já são maiores de idade. Por sua vez, Brenda entrou para a política, acho que perdeu, sendo candidata a deputada federal pelo partido Movimento Cidadão, no Distrito 8 de Nuevo León. Porém, a sombra de Paco ainda os assombra.
Bem, o principal é deixar super claro que é um fato que já foi determinado por um juiz, que nos deu a inocência, que Mário não tem nada a ver com isso. E estamos convidando vocês, obviamente, para que se aproximem de nós para conversar. É meu direito que você não fale de mim se eu não te der autorização. Recentemente, eles expressaram seu descontentamento com a estreia de Quem o Matou e iniciaram um processo legal contra a Amazon Prime, argumentando que as representações na série não corresponderam à versão histórica e violaram sua privacidade. Há 48 horas para que respondam a esta carta. Acho que hoje termina o prazo. E dos quais não há nenhuma resposta, então sim vai se proceder legalmente. Se as pessoas por si só... Julga, te condena, te amaldiçoa, te maltrata, te insulta. Agora imagina deixar esse final para que as pessoas possam formar uma opinião. O comunicado foi publicado em suas contas no Instagram, onde destacaram o uso não autorizado de sua imagem, o que poderia gerar confusão na opinião pública. Até o momento, ainda não se conhece a resposta da Amazon Prime ao processo, que possivelmente não terá consequências. Sobre se receberam ameaças por causa desta série, comentaram. Por enquanto, não. Esperamos que não. Esperamos que não seja assim. Nós as recebemos antes, mas enfim. Mas, novamente, se essas ameaças acontecerem ou se algo acontecer conosco, teríamos que agradecer a eles e teríamos que responsabilizá-los por isso. Claro, recentemente Paulo, o filho e apresentador de televisão, também falou sobre isso. Em uma entrevista com Jordi, onde disse que, embora Mário tenha saído da prisão, foi por falta de provas, não por inocência. Para o filho do querido apresentador, o tempo passa e essa incerteza o afeta. Sempre há uma pergunta constante ao seu redor. Será que Mário realmente assassinou Paco Stanley? Há uma frase que Paco sempre dizia. Os mortos só partem quando são esquecidos. Até agora, não se sabe quem esteve envolvido no atentado que tirou sua vida. Mas aqui a pergunta, ou as perguntas, são: será que foram membros do crime organizado que tiraram sua vida? Um acerto de contas por uma dívida, uma rivalidade e ódio por parte de seu companheiro de chapa? Nenhuma dessas perguntas pôde ser respondida. Quase 3 décadas após o homicídio, os questionamentos da mesma forma ainda pairam no ar, esperando uma resposta para que finalmente essa pessoa possa descansar em paz. Mas do jeito que as coisas vão, provavelmente nunca saberemos a verdade ou os culpados. Quero te dar uma má notícia, já estamos indo embora. No final das contas, mesmo depois de eu ter te contado tudo isso e esse já ser o segundo vídeo que faço pra você, não podemos afirmar que Mário foi o responsável. Digo, essas são só conclusões que as próprias pessoas e a série tiram, mas também não há nada claro que diga se Mário foi o responsável. Isso não podemos afirmar e aí simplesmente fica pra você tirar suas próprias conclusões. E esperamos que algum dia as autoridades façam justiça e que esse senhor possa descansar em paz e que o responsável pague pelo que fez.